Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos dar continuação à nossa API de autenticação construída com o Django e REST Framework. Bom, nesse vídeo aqui nós vamos finalizar a parte do Django e testar utilizando o Insomnia. O conteúdo tá bem legal e eu tenho certeza que vocês vão adorar. No vídeo passado a gente terminou o vídeo falando sobre a classe de users. A gente acabou o vídeo finalizando a classe de users. Então nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou nos vídeos anteriores. Caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, eu recomendo que você assista, como tem uma API aqui no canal chamada API Authentication, tá? E aí você tá tendo todos os conteúdos organizados lá dentro, por ordem de lançamento, e eu tenho certeza que vai te ajudar a construir a sua API Authentication Platform no back-end, ok? Então, simbora pro vídeo, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui. Show. Aí, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai agora criar a nossa API do usuário. Então, no caso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar uma classe getUser. E aí, aqui dentro, no caso antes, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes de cima, tá? A gente vai atrelar ela à API view antes. E a gente vai criar aqui, dessa vez, um get, ok? E aí a gente vai passar como self e vai passar isso aqui como um request também. Depois disso, a gente vai criar aqui uma nova variável chamada out. E a gente vai puxar de get authorization headers. Só que para isso, a gente também tem que importar essa get authorization headers. E para isso, a gente vai importar de dentro da REST Framework também isso daí. Então a gente vai vir aqui, colocar REST Framework, ok? Authentication.restframework.authentication import get authorization header, certo? E ali eu coloquei um S a mais, beleza? Depois disso, a gente vai vir aqui, vai passar request aqui para dentro e vai dar um ponto split. Show? Beleza. Depois disso, pessoal, a gente vai ver aqui se o nosso out é válido ou não. Então a gente vai fazer o seguinte: if out and len out igual a 2, ele vai executar o nosso código, certo? Caso não seja, ele vai dar um erro de autenticação. Você pode inverter a lógica aqui, tá? Se você estiver fazendo alguma coisa muito grande e não quiser fazer o que eles chamam de nested code, ou seja, colocar um código gigantesco dentro de várias condições, você pode inverter isso daqui, tá? Então você pode fazer isso aqui, ó. E aí você inverte a lógica, coloca o return ali, o authentication file de aqui dentro, e aí você vai fazer um else pass. Então, o que você estiver retornando como você coloca aqui dentro, e o que não você coloca aqui fora, tá? Depois dessa condição. Nesse caso aqui, como a parte que a gente vai estar colocando é bem pequena, eu vou colocar dentro mesmo, tá? Então a gente vai colocar aqui. A gente vai ter um token, uma variável token. E essa variável token, a gente vai pegar esse token de dentro de out, vai selecionar um, vai dar um ponto decode, e a gente vai utilizar o TF8 para fazer o decode, beleza? Daí a gente vai pegar o nosso access token, beleza? Show. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, e vai obter um ID através do decode access token. E a gente vai passar para dentro, obviamente, o nosso token. Então a gente vai colocar aqui token é igual a token, tá? Ou simplesmente colocar token aqui dentro. Beleza? Tranquilo assim. Show? Depois disso, a gente vai obter o nosso user. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um user, uma variável user, né? Criar uma variável user, user.objects.filter, e a gente vai passar um pk como id, certo? E aí depois disso a gente vai fazer um filter, beleza? Show. O pk é o primary key, tá? Só para quem aí tá querendo... Para quem tá curioso, pk é primary key. Então é basicamente id, certo? Fala de outra forma. Então a gente tem aqui agora que retornar o nosso usuário. E para fazer isso, a gente vai serializar isso. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, user serializer, e a gente vai passar um usuário e a gente vai pegar o data disso aqui. Beleza? Show. Só que aí o que acontece? A gente tem que fazer o return pro caso disso aqui não ser válido. Então o que a gente acabou de fazer é pro caso do nosso access token ser válido,
Caso não seja, a gente vai estar retornando um erro, tá? Um erro de autenticação. Então a gente vai fazer o seguinte: authentication failed e vai pôr uma mensagem. Tá, beleza. Então é isso, pessoal. A gente coloca aqui, ó, return authentication failed, beleza? E essa mensagem aí você pode provavelmente estar variando ela. Eu deixo assim, beleza? Por padrão. Mas você pode estar variando ela provavelmente. Só tem que dar uma checada nos navegadores, mas eu acredito que não tem problema não, tá? Beleza. Então, depois disso, o que a gente vai ter que fazer, pessoal? A gente vai ter que fazer a nossa Refresh API Viewing. Então, a nossa Refresh API Viewing é justamente para mandar o nosso Refresh Token em troca de um Access Token. Então, quando a gente faz o login, a gente recebe um Access Token temporário que dura 30 segundos e a gente recebe também um Refresh Token. Isso fica armazenado nos cookies, tá? Do nosso Svelte ou enfim, da framework que você estiver querendo usar para front-end. E aí, quando vai ser feito um acesso de uma área que necessita de permissão, ele vai tentar através do Access Token e caso ele não tenha sucesso, ele vai fazer um retrieve, né? Ele vai puxar através de um refresh endpoint da API para buscar um novo access token. E para fazer isso, ele vai enviar o refresh token para obter um access token. É claro que você não necessariamente precisa fazer dessa forma, que ele vai obter um erro antes de obter um sucesso, e você pode criar um algoritmo que automaticamente obtém o refresh token, que automaticamente obtém o Access Token sempre que o Refresh Token expira, beleza? Então aqui você vai fazer o seguinte, vai criar uma classe Refresh, beleza? E aí a gente coloca API Viewer, ok? Depois disso, a gente coloca o seguinte, def post self request e a gente passa aqui para baixo, ó, Refresh Token igual request ponto cookies ponto get e a gente vem aqui e passa um refresh token, e basicamente é o mesmo que a gente colocou aqui como key, tá vendo? Então tudo tá ligado, é importante estar o mesmo, né, o mesmo em ambos ali, em todos na verdade, tanto aqui como no front-end, para não ter erros, beleza? Então a gente vai vir aqui e vai dar um decode access token, quer dizer, decode refresh token, e a gente vai passar o nosso refresh token aqui para dentro. Depois de fazer isso, a gente vai vir e vai pegar um access token novo a partir disso. Então a gente vai pegar o nosso ID, certo? Para criar um novo access token. Então a gente vai vir aqui, create access token, e vai passar o nosso ID que a gente obteve através do refresh token, ok? Certo, depois a gente colocar o Access Token, a gente basicamente vai criar a nossa response. E para criar a nossa response é bem simples. A gente vai vir aqui e dar um return response. Certo? E aí, aqui a gente vai basicamente criar um dicionário aqui dentro. E esse dicionário vai ter uma key token. É basicamente o que a gente fez lá na frente, né? E a gente vai passar o Access Token. Lá na frente não, lá em cima, a gente vai passar o nosso Access Token. Tá, agora nós já tem a nossa Refresh, tá? A nossa classe Refresh. E agora a gente tem que fazer a nossa classe Logout, ok? Então a gente vai criar uma classe Logout. Na verdade, User Logout, tá? Para ficar melhor. E a gente vai passar também a mesma coisa aqui que a gente colocou nas outras para fazer a relação entre elas, ok? Licenciamento. Depois a gente vai vir aqui e vai colocar post self e vai passar um request. Dentro desse post a gente vai ter um response, uma variável response, na qual a gente vai obter através de response, tá? Que a gente pegou de dentro do REST Framework. Aí a gente vai vir aqui e vai colocar aqui response.delete cookie tem uma key igual a refresh token, tá? Isso aqui basicamente vai deletar o cookie, ou seja, vai deletar o nosso refresh token. Logo, assim que o access token expirar, não vai ter como fazer mais o refresh. E dessa forma, o user vai ser desconectado, certo?
e não vai ficar nada ali que possa permitir que ele tenha acesso, ok? Mesmo que ele copie de alguma forma e envie, não vai funcionar porque o nosso Access Token ele muda com o tempo, beleza? Então a gente vai vir aqui e vai colocar uma mensagem de sucesso. Novamente, essa mensagem aqui é customizável, então você pode colocar aí da forma que você quiser, beleza? Só checar para ver se a parte da framework que você está mexendo e todo o resto vai ter compatibilidade com isso, beleza? Então, está feito. É isso, basicamente, que a gente precisa. Agora que a gente tem toda essa parte aqui, pessoal, a gente vai vir dentro de URLs aqui e vai criar o nosso URL pattern. E para isso, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que importar algumas coisas primeiro. As coisas que a gente tem que importar primeiro é from viewings, com ponto viewings, na verdade. A gente tem que importar o nosso registre user, o nosso login, user login, o nosso get user e o nosso refresh. E aí a gente também tem que importar o nosso logout, user logout, certo? São essas coisas que a gente tem que importar de início. E aí o que a gente vai fazer? Aqui, pessoal, por motivos de teste no Insomnia, a gente vai importar um mecanismo para isentar a necessidade de utilizar CSRF token, tá? E também a gente vai passar Na verdade, a gente não vai passar isso, não. A gente vai passar só o CRS exempt, tá? Então, a gente vai importar aqui de dentro de Django.viewents.decorators.crsf import CSRF exempt, tá? Django, deixa eu ver, tá certo? Alguma coisa eu coloquei errado. Deixa eu ver o que pode ser. Ah, tinha um T no final, né? Aí é óbvio que não vai funcionar. CSRFT, não é, né? Aí não. Beleza, depois que a gente fez isso, a gente vai ter CSRF exempt. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai colocar path, refresh, quer dizer, register primeiro, né? Register, CSRF exempt. Aí a gente vai ter... a gente vai ter que pegar aqui, ó, registre user ponto as viewing, ok? Para a gente ter isso aqui como se fosse um viewing. E aí a gente já vai ter aqui o nosso registro. Depois disso a gente vai vir aqui e vai colocar um path login. Beleza? Vai também colocar o CSRF exempt. Vai passar o nosso login, user login, né? As viewing também. Após isso, vamos também ter que colocar o nosso user para obter o nosso usuário, né? Então a gente pode colocar get user, na verdade, tá? A gente coloca get user, CSRF exempt e a gente passa aqui user, no caso get user, as viewing, ok? Beleza. Depois disso daqui, a gente coloca os nossos últimos dois, que no caso é o path, refresh, e a gente coloca CSRF, CSRF exempt, refresh.asViewing, e o último é o path logout. CSRF exempt. E a gente vai passar utilizando o login, quer dizer, o user logout. User logout as viewing.
Beleza? Esses são os paths que a gente vai precisar para nossa aplicação em si aqui, tá? Isso aqui já cobre toda a parte de login, que seria o nosso register, nosso login, get user, refresh e logout, ok? Basicamente o nosso register, ele faz a parte de registrar um novo usuário. O login, ele faz o login do usuário ganhando um access token temporário de 30 segundos e um refresh token que dura 7 dias, tá? Ele tem validade de 7 dias. Depois disso, a gente pode, durante esses 30 segundos, obter o nosso usuário, ou caso perdemos o access token, a gente pode ganhar um novo access token através do refresh. E para fazer um logout, a gente chama o logout e ele deleta o cookie, a referência do cookie do refresh token, e assim que o nosso access token se expira, a gente perde o acesso também, ok? Então é assim que funciona isso daqui, tá? Após isso, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir e vai testar isso aqui com o Insomnia. Então, se você não tem o Insomnia instalado e está acompanhando, já aproveita e entra aí no link da descrição, caso você não tenha entrado no último link, tá? Tem vários links interessantes aí, tem o link da comunidade do canal que você pode entrar caso tenha alguma dúvida, sugestão, comentário, enfim. E também tem o link do nosso Insomnia, tá? E a partir daí você pode estar baixando o Insomnia, e aí é bem simples, tá? A gente vai configurar aqui para estar testando isso daí, beleza? Certo, pessoal, então aqui no Insomnia, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente basicamente vai criar aqui dentro de... A gente vai criar um projeto, você cria um projeto, certo? Um personal project, e a partir disso, você vem aqui, ó, e cria, tá? Aqui nesse botão aqui, ó, você pode criar, você cria aqui, ó, tá vendo? Um HTTP request, no caso a gente não precisa desse, então eu vou deletar, ok? Cadê? Delete, né? Tem que clicar 2 vezes. Beleza. Daí você vai criar e você vai setar isso aqui para post. Vai colocar o IP do seu Django, que no caso o nosso não tá rodando. Então tem que voltar 1, né? Ou não? Na verdade não tem que voltar 1. Imanage.py, um server. Beleza? Agora tá rodando. E aqui, ó, a gente vai poder fazer, chamar isso daqui que a gente criou aqui. Então, no caso, a gente vai estar chamando, tá? O ID que a gente fez ali é esse. Então, cadê o Insomnia? Tá aqui, ó. O ID que a gente colocou ali, na verdade, não o ID, né? O path que a gente colocou ali é /logout, tá? Para logout aqui. Então, a gente pode chamar isso. Então, esse é o IP do Django que tá rodando aqui, tá vendo? 127.0.0.1. 2.8000, ou seja, basicamente localhost com a porta 8000, que é o padrão do Django, /logout a gente consegue dar logout. Eu posso enviar aqui, ó, e você vai ver que não tem nenhuma response, mas ele retornou um 200, que é bom, tá? Um 200 é um ok, muito bom. E ele já apareceu aqui pra gente, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai registrar um usuário. Para registrar um usuário é bem simples, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai enviar aqui, ó, um formulário de request. Esse formulário basicamente um dicionário, tá? Um JSON com um nome, um e-mail e uma password. No caso, a gente colocou aqui o nome como Poseidon, o e-mail como teste@teste.com.br e a password a gente setou para teste. Então, se eu enviar isso aqui, ó, a gente vai ter aqui uma resposta, que foi um sucesso. Tá? A gente tem aqui que o nosso ID é 1, o último login tá nulo, a gente tem que superuso também é falso, ou seja, a gente não tem poderes de ADM nem nada do tipo, também não tem de staff, a gente tem aqui nosso status de ativo, então a gente está ativo, a gente tem a data que foi, né, ou a data de ingresso dentro da nossa plataforma, e a gente tem o nome, o e-mail, a gente não tem nenhum grupo e nenhuma permissão. Tá? Mas basicamente a gente conseguiu fazer o nosso register. Então, basicamente está funcionando o nosso código de register. Depois de fazer um register, obviamente a gente quer fazer um login. E para fazer isso, eu vou enviar aqui e ó, obtive um access token, certo? É claro que aqui, ó, vocês estão vendo, tem um erro ali já. Então, isso aqui não deu erro ainda em nenhum momento aqui, mas pode dar lá para frente. Como que a gente resolve isso? A gente vem aqui e na parte de login, nossa, então user login, a gente muda aqui e coloca token, tá? Isso é importante porque outras partes do nosso código esperam que isso seja token e não token, entendeu? Então a gente mudou, já tá certo. Perceba que já alterou ali. É isso que eu tava falando naquela hora que é muito importante de estar certinho, beleza? Então agora funcionou o registre e caso você esteja perguntando, beleza, mas e se eu tentar registrar 2 usuários com o mesmo e-mail? Vai dar erro? Vai. Ele vai falar pra gente que o e-mail já está no banco de dados. O e-mail já existe, então ele não vai permitir.
A gente vai ter aqui uma resposta de erro 400, né? Código 400, e a gente vai ter essa resposta aqui. Mas, se a gente tentar fazer login aqui, ó, ele vai fazer login perfeitamente. Ó. Eu posso fazer quantas vezes eu quiser, certo? A gente tem status de 200, que é um ok, e a gente recebe o nosso refresh token. Beleza? Após isso, é claro que a gente vai querer fazer um retrieve do nosso user. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui novamente para resetar e a gente tem 30 segundos para enviar aqui. A partir do momento que a gente envia, tá como get user, né? Então, get user, a gente envia, ó. A gente tem aqui, ó, como unauthenticate, porque já passou. Então, vem aqui, mando de novo. Unauthenticated, beleza, né? Então, vamos pedir aqui o refresh. Ué? Tem algo errado com a parte de refresh token. É isso aqui, ó. Então a gente consegue ver o que acontece de erro na prática, caso não esteja correto, beleza? Show. Tá, então vamos lá, pegar aqui, login, depois refresh, certo? Ó, refresh. Forbidden, né? Por que deu forbidden? Bom, pessoal, eu vi aqui o porquê que tá dando problema. É o seguinte, eu tinha esquecido, né? Eu fiz a aplicação antes aqui várias vezes também e tal, mas eu tinha esquecido que aqui no Insomnia, como não é automático, como seria caso a gente estivesse fazendo com Access direto no Svelte, a gente precisa colocar o seguinte, a gente precisa criar um header aqui, tá? Tanto no register, então, se você tentou aí, provavelmente deve ter dado algum tipo de erro, tá? A gente precisa colocar aqui content type, e aqui a gente vai colocar que é uma aplicação JSON, ok? Depois de a gente fazer isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aqui no getUser colocar authorization bearer, tá? Tipo, bearer. Então, B-E-A-R-E-R. E aqui a gente cola o nosso Access Token. Esse Access Token, como a gente está fazendo de forma manual aqui para teste, a gente tem que pegar direto aqui. Então, a gente pega isso aqui, ó. Tá? A gente pega isso aqui e a gente consegue esse get user a partir disso aqui, ó. Então a gente coloca aqui e dá um send, certo? Bom, pessoal, voltei aqui e eu descobri que aqui dentro de Authentication a gente tinha um E a mais aqui, ó. Então se eu voltar, tá vendo, ó? Tinha um E a mais ali, aqui tava até errado. Então, se vocês estiverem acompanhando aí, muda, que era isso o erro lá que tava dando bad request, ok? Então, basicamente, ele tinha passado, ele tinha salvado esse cookie com a key errada, e agora tá certo. Nossa. Enfim, você acaba vendo um monte de coisa por conta de, tipo, uma letrinha que você deixa errada. Mas, apesar disso, agora que a gente resolveu lá, né, a gente fez o trace de onde estava errado, a gente pode ver que a gente faz o login, a gente já estava obtendo o token correto aqui, e depois que a gente obteve aquele token, a gente pode dar um refresh, e aí a gente vai ganhar aqui, ó, um token, tá? E esse token que a gente vai ganhar aqui é um Access Token. Esse daqui que tá aparecendo aqui na tela, tá, pessoal? Porque eu tô dando um print lá no Views, então dá até para tirar aqui, tá? Tava testando para ver onde que tava o erro, fazendo uma triangulação, né, de onde estava o erro. E aí a gente observa aqui que a gente tem agora como obter novos Access Token. A partir desse momento aqui, a gente pode também dar um Get User. E para dar esse Get User, a gente vem aqui, ó, pega esse código aqui, ó, que é o nosso Access Token, e coloca aqui em headers, ok? A gente substitui aqui e dá um send. A partir desse momento que a gente deu um send no token, authorization, authenticate. Deve ter alguma coisa errada lá também. Vamos ver. Mesma coisa, tinha um E a mais, certo? Então, beleza. Agora a gente vai ter que vir aqui, ó, em refresh, envia, certo? Depois que envia isso aqui, a gente obtém esse token. Aí a gente copia, tá? A gente também obtém esse mesmo token aqui no login, tá? O que ele, ó, você pode ver que ele muda, né? Mas o que ele salva realmente, tá? É outra coisa, tá, pessoal? O que ele salva aqui nos cookies é o nosso refresh token. E esse que a gente tem é o access token. Então o access token ele não salva, tá? Mas aqui, a gente já teve aqui. A única coisa que teve é que a gente teve um erro ali na própria classe, tendo um atributo getName. Então, vamos lá. Name. Bom, pessoal, já encontrei aqui onde que estava o erro, tá? O erro dessa vez aqui
tava aqui, ó, a gente tava com filter ao invés de first, tá? E no caso, na verdade, é first, não filter. E aí, quando você substitui, você pode rodar. Bom, tem que pegar o refresh token novamente, né? Que ele expira em 30 segundos. Tem que copiar isso aqui, colocar aqui, tá? Beleza? E dar um send. E aí sim, a gente vai ter o nosso ID de usuário, o último login. Se é um super user, se não é, se é staff, se não é, se tá ativo, se não, a data que entrou, o nome, o e-mail, os grupos que pertence e as permissões, certo? Dessa forma a gente consegue, tá vendo? Ó? A gente dá o refresh aqui, substitui aqui, e aí a gente tá conseguindo aqui fazer todas as funções que a gente deveria conseguir fazer, né? Então a gente pega, tem que pegar certinho o ID aqui, né? Completo. Coloca aqui, dá um send e a gente tem aqui o status 200 de retorno, tá? Bom, pessoal, vocês viram aí que tem alguns errinhos, né? Teve alguns errinhos durante o percurso. Isso daí é completamente normal, tá, pessoal? Caso vocês tenham aí durante a execução também algum tipo de coisa assim, fiquem tranquilos, tá? Isso é o processo de desenvolvimento de tudo, beleza? E como vocês puderam ver, é bem interessante, né, o funcionamento. Então, caso você, vamos supor, tente registrar um usuário já registrado, ele vai dar erro de e-mail, porque o e-mail tem que ser único, né, que a gente setou lá. Quando você faz o login, ele te dá aqui um token de acesso e ele cria um cookie de refresh, tá? Um token de refresh. Esse token ele envia através desse refresh aqui sempre, e isso aqui não precisa, tá? Mas ele envia sempre que precisa, vamos supor, você precisa de um token novo, tá? Então ele envia aquele cookie lá que tá salvo. Então você vem aqui em Manage Cookie, você vê que tem isso daqui, tá? No seu navegador isso aqui vai estar diferente, é claro, a gente vai estar usando o Axios, mas vai funcionar de forma similar. E aí sempre que a gente envia aqui esse refresh token, a gente consegue um novo Access Token. A partir desse Access Token, a gente consegue obter informações como informações do usuário ou outras coisas, tá? Então, como vocês puderam ver, você consegue pegar aqui, tá? Então, é basicamente isso. E se a gente der um logout, o que acontece é que a gente vai fazer o seguinte. Toda vez que a gente tentar agora dar um... A gente vai dar um logout. Cadê? Ó. Deixa eu ver, isso aqui tem uns cookies extras, né? Tem que deletar isso aqui. Beleza. A gente tentar dar um logout. Primeiro faz um login. Depois a gente dá um logout. Quando a gente tentar pegar o refresh token de novo, vai dar erro. Cadê? Logout. Alice. Logout. Bom, novamente tinha um S a mais. Certo? Bom, então o que acontece? A gente vai vir aqui, vai dar um logout, e aí quando você dá um logout, bom, a gente teve um 200 ali, e agora se a gente vir aqui tentar dar um refresh, ele vai falar que nós não estamos autenticados. Porém, se a gente vir aqui e enviar através do login de novo os credenciais, a gente vai ganhar um novo Access Token temporário, tá? Que a gente pode usar direto aqui se a gente for rápido. Beleza? E que vai conseguir até enquanto ele é válido, certo? E assim que ele deixa de ser válido, ó, perceba que a gente tá conseguindo, né? É 30 segundos. Então tá indo, mas assim que ele deixa de ser válido, ele começa a dar erro. Então ele vai dar erro de não estar autenticado, ó. Já tá dando erro de não autenticado. E a partir daí, a gente, como agora a gente tem o cookie de novo aqui do refresh token, tá vendo? Aqui tá errado, não é, tava errado ali, né? Então agora tá certo. A gente pode enviar aqui, ó, e a gente vai ter o token correto. Como vocês podem ver, depois que a gente arrumou ali, ele vai ficar certo, tá? Isso aqui não tem que ficar deletando. Só caso, tipo, você cometa algum erro de escrita durante o percurso, lembra de limpar ali para não dar conflito, tá? Que às vezes pode estar dando um erro e é isso. E aí você vem aqui e consegue ter o seu Access Token novinho em folha, que você pode substituir aqui. E aí você vai ter de novo os seus dados do usuário. A partir do momento que você der um logout, ele vai dar um clean nisso daí, ele vai limpar.
e aí você não vai conseguir nem utilizar o refresh e nem vai conseguir utilizar isso aqui a hora que seu login expirar. Então, quando expirar o seu Access Token depois do logout, você não vai ter como acessar mais, tá vendo? E aí também não vai ter como pegar um refresh, a não ser que você faça um login novamente. E o register, mesma coisa, você não vai conseguir fazer um register de uma conta que já existe, certo? Então é basicamente isso, pessoal. A parte do Django então tá completa. Esse foi o tutorial para a gente fazer o Django Side, né? A parte do back-end no Django. Como vocês puderam ver, não é muito complicado, tá? A REST Framework facilita demais para nós, tá? E é realmente bem tranquilo de fazer. Não vai muito código e vocês puderam ver que fica bem intuitivo quando você encara a parada da maneira correta, beleza? Aliás, qualquer função, tá, que vocês estiverem querendo criar, né, classe para sua API, né, um endpoint que a gente chama, você simplesmente vai utilizar mais ou menos a mesma estrutura do getUser, tá? O que você tem que lembrar é o seguinte: aqui a gente está utilizando o ID para obter o usuário, mas não necessariamente você precisa em si obter o usuário. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma classe para você pegar dados customizados. Ó, essa classe aqui, ó, deixa eu colar ela aqui para vocês. Essa classe aqui, ó, você poderia pegar dados customizados. Por exemplo, um campo customizado, um valor customizado. Ah, eu quero retornar o ID. Você dá um return response e o ID ali dentro, né, o dicionário ali que tem os seus dados personalizados. Ou seja, é mais ou menos a mesma estrutura, você pode ver, tá vendo? Para post, vai ser mais ou menos a mesma estrutura do user logout. Então, vai ser mais ou menos a estrutura aqui, tá? Você consegue pegar através do refresh token, ou você, na verdade, e para post, você vai ter mais ou menos a mesma estrutura do user login, tá? Então você vai pegar o Access Token a partir do usuário. E para post, você vai ter mais ou menos a mesma estrutura aqui também, só que no caso vai ser post, tá? E aí você vai fazer o seu post também mais ou menos da mesma forma, utilizando sempre o Access Token. Lembrando, o Refresh Token é só para conseguir o Access Token. O Access Token é que você tem que estar utilizando para fazer essas coisas aqui, beleza? E aí dessa forma você tem o seu sistema de autenticação concluído, sua API de autenticação. Bem simples, a gente tem 5 endpoints, né, que é o Register, Login, Get, User, Refresh e Logout. E aí a gente tem também as 5 respectivas classes para fazer o handling desses endpoints. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu sei que, assim, tipo, para quem é iniciante é um conteúdo complexo, mas isso aqui quebra um galho de verdade, porque quando você pega assim, dessa maneira explicado, passo a passo, facilita demais a integração com as frameworks de JavaScript do sistema de autenticação. Você não tem que ficar horas quebrando a cabeça tentando entender como cada pecinha se encaixa. Então, se você gostou do vídeo, ele te ajudou em algum ponto ou de alguma maneira, já deixa aquele likezão maroto aí para ajudar o canal realmente a crescer, expandir, levar esse conteúdo a outras pessoas, para que eu também possa aperfeiçoar o conteúdo que eu trago aqui para vocês, sempre refinando através das dicas construtivas, enfim, do direcionamento aí também, do feedback que vocês trazem toda hora nos comentários, através da comunidade do canal. E considere se inscrever no canal caso você realmente tenha curtido o conteúdo também e não quer perder os próximos conteúdos que vem por aí, que com certeza vai ser conteúdo top também. E é isso, pessoal. Novamente, agradecendo vocês a todo o apoio, feedback, a todas as marcas que a gente vem batendo aí no canal. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou, fui!